junto mais uma vez. Glória a Deus. Bom, desejo a paz de Deus para você, para sua vida, para sua casa, para sua família, que ela esteja no coração de todos nós. Graças a Deus. Vamos receber. Estamos mais uma vez juntos, em nome do Senhor Jesus, para essa live, para fazer a leitura bíblica do dia. E eu estava conversando com o Senhor aqui, só eu e o Senhor, por um propósito, por umas perguntas, algumas coisas que eu estou buscando resposta do Senhor, algumas coisas só minhas, e aí fiquei em comunhão, pedi para o Espírito Santo me dar direcionamento e abri a Bíblia em qualquer passagem, como faço muitas vezes, e li antes de vocês o que eu vou ler para vocês agora. A parte que ela vai falar comigo, o Senhor já falou. Não sei se ele vai falar alguma coisa mais comigo, mas com certeza com vocês vai, porque foi por isso que ele mandou eu trazer a leitura bíblica para as redes sociais. Então, tem alguma coisa estranha aqui na tela do Instagram, eu não sei porquê. Ah, tá. Eu estou desativando os comentários, porque muitas vezes tem pessoas que entram e ficam cumprimentando, mandando carinhas, tudo mais, e atrapalha, né? O momento da gente ouvir a leitura bíblica é o momento de ficar em silêncio, em concentração, né? E para prestar atenção no que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar. E quando eu falo nos ensinar, inclui eu também, porque todos nós temos muito que aprender, sempre, sempre, sempre. Então, vou ler para vocês o que eu não imaginava que eu ia ler, inclusive tirei até a foto de que parte eu estava lendo e coloquei nos stories, porque como eu disse, eu não imaginava que Deus ia falar para mim trazer. Então, eu vou ler para vocês Eclesiastes 10. No decorrer da leitura, Deus já foi me mostrando que nessa leitura de Eclesiastes 10, ele confirmou a live de leitura bíblica que ele deu de estar fazendo antes de ontem, que já está salva no nosso canal do YouTube. O link está aqui na bio, que é o perfil do Instagram. E confirmou também a live que foi feita ontem na Escola de Mulheres, ontem à noite, 11 e pouco da noite. Deus preparou de fazermos uma live de instrução e orientação para as mulheres dentro da Escola de Mulheres. Então, aproveito já para convidar qualquer mulher que estiver me assistindo agora ao vivo e as que venham assistir a entrar na Escola de Mulheres e fazer parte de tudo que o Senhor está nos ensinando e possibilitando para todos nós ali. Bom, então tá. Então, Eclesiastes 10... E o título diz: a sabedoria é o dom mais excelente. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Então você pode ter muito, muito, muito conhecimento. Se você ou se nós agirmos como tolos, vai perder o valor todo o resto de conhecimento que nós temos. Então, agir da forma correta é a sabedoria. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o domínio de sabedoria. Se o espírito, a ira de uma autoridade, se levantar contra ti, não abandones o teu posto. Qual é o teu posto? É o seu lugar onde Deus te colocou em todas as áreas da vida. Porquanto a calma evita grandes transtornos e erros. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Todos são guindados a cargos importantes, enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipes
andando a pé, como se fossem servos. Quem cava uma cilada cairá nela, e quem derrubar o muro, uma cobra o morderá. Presta atenção. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. E ele dizia que ele tem observado erros cometidos pelos que têm poder de governar. Porque as nações, porque as pessoas muitas vezes colocaram pessoas tolas, homens e mulheres tolos, sem o direcionamento, sem a sabedoria divina, sem vínculo com Deus e sem preocupação em agradar a Deus, em lugares de autoridade, com nomes de autoridades que Deus constituiu, que existisse aquela autoridade, mas não constituiu, não foi escolha de Deus que aquela pessoa fosse colocado naquele cargo, naquele lugar, naquela posição de autoridade. E o Senhor coloca aqui no meu coração que também tem pessoas que o Senhor está falando, homem e mulher, que você colocou alguém na sua vida para ser seu cônjuge, ou seja, seu esposo e sua esposa, e passou a ser uma autoridade na sua vida. E não foi o Senhor que escolheu para você essa pessoa. Mas o Senhor não está falando só sobre esse tipo de autoridade e só com essas pessoas. O Senhor está falando com a humanidade. A leitura bíblica é para a humanidade, porque a Bíblia é de poderio, é de Deus para a humanidade, é presente de Deus para a humanidade. Um erro cometido pelos que têm poder de governar. Muitas pessoas que têm poder de governar estão governando, estão cometendo erros por falta de sabedoria. Por isso que nós precisamos perguntar para o Senhor, nós cristãos, ou nós que estamos aprendendo a ser cristãos, quem nós devemos escolher como líderes? E agora eu estou falando dos políticos. Quem nós vamos eleger? Quem vamos colocar em posições de poder? Quem vamos colocar como líderes da nossa vida humana, né? Porque existem outros tipos de poder que não são elegidos. Você vai numa empresa e tem uma autoridade lá que você tem que respeitar, que é o mandamento bíblico, que você tem que dar honra a essa autoridade. Toda autoridade, Deus exige honra, até a autoridade perversa. Isso é bíblico em várias passagens, no Velho e no Novo Testamento. Por isso que nós devemos escolher muito bem as autoridades. Mas existe autoridades que a gente não tem como escolher. A gente vai em um lugar e já existe uma autoridade constituída ali, que é o dono daquela empresa, o dono daquele estabelecimento, o dono daquele espaço, onde a gente vai servir como funcionário, ou seja, colaborador, ou nós vamos servir como prestação de serviços, como um profissional autônomo. Não, de certa forma, não vamos ter que colocar, que dever obediência, mas vamos ter que seguir algumas regras. Então, o Senhor já colocou no meu coração, antecipado, claramente, com alguns de nós aqui. Presta atenção onde você vai entrar, onde você está entrando. Nem tudo que é bom sou eu. Você vê agora, eu vejo lá na frente. Às vezes, ainda que você não tenha um cargo dado por uma pessoa, um registro, uma carteira registrada, mas o simples fato de você estar naquele lugar que não é seu, que é de outra pessoa, vai te colocar sobre o domínio daquela outra pessoa. E assim, você, de alguma forma, vai sofrer. E algumas coisas, você vai se misturar. E eles vão tentar te contaminar. E isso vai trazer transtorno para a sua vida espiritual, para a sua alma e para a sua vida física, para a sua existência. E vai começar a inflamar várias áreas da sua vida. E aí você vai precisar de ajuda minha redobrada e você vai sofrer e eu vou te ajudar a passar, eu vou estar contigo, mas você vai sofrer coisas que você não precisava até atravessar esse rio e passar do outro lado
e encontrar de novo a rota, o destino, o caminho que eu escrevi para você, que eu te coloquei. Presta atenção nisso. E então, tolos são guiados a cargos importantes. Muitas pessoas, só porque são amigos, parentes, ou porque vão pagar algo financeiro, são colocados em cargos importantes. De novo, o Senhor nos lembra, presta atenção nas autoridades que você coloca sobre a sua vida. E não são só sobre os políticos. A quem você escolhe servir, a quem você escolhe dar o governo do seu tempo, da sua profissão, do seu dinheiro, da sua vida, da sua história. Enquanto muitos ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Existem pessoas ricas, eu mesma já tive oportunidade com o meu serviço de culinarista funcional de entrar em muitas casas de pessoas ricas, ricas de berço, de famílias de gerações de muita riqueza, pessoas ricas que eu não posso comentar nem o sobrenome, que são extremamente simples, que você encontra numa rua, num shopping, num centro da cidade, num calçadão da vida, e você nunca diz que tem aquele poder e aquele dinheiro. E é dotada de extrema sabedoria, é dotada de extrema humildade, de extrema bondade. É uma pessoa tão especial que se mistura com todos os tipos de pessoas e sabe entrar e sair em todos os tipos, sem ficar mostrando grandeza, dinheiro e poder. Ela não precisa, ela já tem, ela já sabe quem ela já sabe quanto ela tem na conta, ela já sabe a casa, as viagens que ela faz, ela não precisa mostrar nada disso. A maior riqueza dessas pessoas é quem elas são, e é por conta deste coração, de quem elas são, que elas recebem de Deus tantas bênçãos materiais constantemente e alegrias em várias áreas da vida. Porque, de novo, eu convido vocês a lerem a Bíblia, a estudarem a palavra de Deus, as Escrituras, mas não estudarem como um livro de escola, como um livro de faculdade, como um livro qualquer. A lerem a Bíblia e a estudarem a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, convidando Ele para abrir a mente de vocês, ensinar vocês e fazer entender, para que Ele cumpra as promessas que Deus fez nas Escrituras, de que Ele nos mostraria coisas excelentes. Poucas pessoas entendem porque muitas pessoas não são cristãs, ou são cristãs só de batismo, mas não frequentam a igreja, e são tão bem abençoadas e bem-sucedidas na família, no casamento, nas empresas, nos negócios, no dinheiro, no poder, na honra. Mas nós vamos encontrar na Bíblia que princípios bíblicos, ou seja, leis espirituais, se elas forem cumpridas, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não aceite Deus, mesmo que eu não receba o Senhor Jesus como seu Salvador, elas são atreladas a promessas, elas são ligadas a promessas, e Deus cumpre as suas promessas. Então Ele não vai mudar porque eu não o reconheci como meu Deus. Ele não vai mudar porque eu não recebi o seu Cristo como meu Salvador. Ele não vai mudar porque eu sou ateísta ou porque eu até escolhi ser satanista. Se eu cumprir princípios bíblicos, que são leis espirituais irrevogáveis, que Deus colocou sobre toda a humanidade, está acima de nós, são leis espirituais que governam essa vida natural nossa, eu tenho recompensas que está na Bíblia. Por isso que de novo eu convido, e estou sempre repetindo, é uma coisa que arde no meu coração, que o Senhor colocou para falar sempre: leia a Bíblia, 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 mas não leia a Bíblia sozinho, sozinha. Leia a Bíblia com o Espírito Santo de Deus. É assim que se faz, é assim que deve ser, sempre é assim que se faz e é assim que deve ser. Então, ele dizia: tenho visto servos cavalgando, ou seja, pessoas que eram para ser servos, que não têm capacidade, que não têm bondade no coração, que têm o coração corrompido, não deveria estar ali no posto de autoridade, cavalgando. Como muitas pessoas estão em posições neste mundo afora, vocês conseguem pensar facilmente em todas as áreas, em posições elevadas e não deveriam estar. E muitas delas foram eleitas por nós.
Nós escolhemos por falta de buscar conhecimento e direcionamento do Espírito Santo de Deus. Nós escolhemos por falta de olhar primeiro e ver se a gente vê o Filho de Deus representado naquela pessoa. Se a gente vê que Deus é o rei da vida dela, o rei da história dela, se é o mais importante, se está acima de tudo. Então ele diz: tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Ou seja, pessoas como essas que eu falei, caminhando pelo mundo com toda a humildade, e muitas pessoas não sabendo quem elas são e simplesmente vivendo a vida e não buscando posição de autoridade e muitas vezes nem querendo, justamente por saber o que muitas pessoas de autoridade fazem quando elas deveriam estar sendo colocadas em lugares elevados, mas se elas se afastam, principalmente porque o povo está disperso. O povo é toda a humanidade. O povo está como um zumbi, elegendo pessoas para a sua vida, para o seu convívio, para colocar na sua cama, ou seja, que é o casamento, né? Para ser seu amigo, sua amiga, para ser seu político, para ser qualquer pessoa que tem um olhar de relevância, pessoas que o Senhor deu dons especiais, escolhendo serem servos de pessoas, quando o Senhor quer montar para elas, dar para elas o seu próprio espaço, quer fazer delas o empregado e não o servo. E porque nós estamos desconectados muitas vezes, as coisas estão passando desapercebidas, nós não estamos atentos, nós não estamos lendo diariamente a Bíblia com o Espírito Santo de Deus e buscando dele direcionamento. E o que ele tem conosco? Glória ao santo nome do Senhor. Então, quando o Senhor fala que enquanto ricos e cultos são assentados em lugares inferiores, por que ele fez? Por que o Senhor quis que Salomão escrevesse ricos? Por que ele enfatizou ricos? Porque uma pessoa rica, com as qualidades que eu já tive a oportunidade de conhecer, com o dinheiro que ela tem, ela pode fazer muito bem à humanidade. E essas pessoas que eu já conheci, essas que são assim, elas fazem. Só que se elas forem colocadas em lugares elevados, lugares de destaque, lugares onde todo mundo as vê, elas farão muito mais. Porque elas não terão só o dinheiro para fazer, elas terão a autonomia, o poder, a liberdade de fazer multiplicar aquele dinheiro para fazer aquilo acontecer. E isso também é muito especial. Glória a Deus. E aí, por conta disso, o Senhor está nos repreendendo. Aqueles que são príncipes, o Senhor está repreendendo. Começa a conversar mais comigo. Começa a me ouvir mais. A primeira forma de você me ouvir, me conhecer de verdade, saber quem sou eu e a minha vontade e crescer comigo. E entender muitas coisas da sua vida que hoje você não entende, é você ler a Bíblia com o meu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Alguns outros que são servos, o Senhor está chamando a atenção, fica na sua posição de servo, não fica buscando coisas maiores. No momento certo, se eu quiser te elevar, eu vou te elevar, mas antes eu tenho que te reconstruir em algumas áreas e construir outras áreas em você, gerar coisas novas em você. E outros que estão na posição de servo, que são servos, Deus vê como servos, mas não vê em si capacidade nem condição, e estão em posições elevadas. O Senhor fala pelo seu reconhecimento, a humildade do seu coração, me busca, e a regra é a mesma, fala mais comigo e busca me conhecer e me ouvir, que é ler a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, que eu vou te ensinar e eu vou te construir para você honrar esse posto, esse lugar, essa posição onde você está e outras que eu quero te colocar. E aí ele fala, findando esse assunto, quem cava uma cilada cairá nela. Ou seja, existem pessoas em posições elevadas, existem pessoas que o Senhor coloca no meu coração aqui,
que você aproveitou a liberdade e a autonomia que você tem sobre algumas vidas, sobre pessoas. Você fez isso. Você simplesmente planejou algo, pensou algo, decidiu algo para seu benefício, pensando só em você mesmo, que vai afetar outras vidas. E Deus está dizendo, você que vai cair nesta cova que você mesmo cavou. E quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Por quê? O muro é proteção. Se você tirar a proteção de alguém, se você falar dos erros e dos pecados de alguém para outros alguém, se você não encobrir o teu irmão, é exatamente com essas palavras que é o mandamento bíblico, encobre o teu irmão, ou seja, não sai contando o que ele e o que ela faz de erros e pecados. Encobre o teu irmão. O Senhor fala que aquele que encobre o teu irmão, uma multidão de pecados dele serão perdoados. E há recompensas que só Deus pode dar para essas pessoas que ele dará. Isso é uma promessa bíblica. Então, o que o Senhor está dizendo é que quem derrubar o muro, ou seja, descobrir o teu irmão, a tua irmã, fazer fofoca, falar mal, contar os erros, os defeitos, os pecados dele e dela, uma cobra vai te morder. A cobra, toda vez que está na Bíblia, ela é representação de Satanás. Presta atenção, toma cuidado. O Espírito Santo de Deus vê tudo. Ele está em todos os lugares. Ele vê este momento, ele está neste momento. E ele vê todos os seus, os meus, os nossos momentos. Nada é oculto aos olhos dele. Presta atenção quem você é, onde você está indo, com quem você está andando, a quem você tem dado ouvidos, para onde você está olhando e direcionando o seu coração. Porque o seu coração vai dizer aonde você vai chegar e como vai ser o seu fim. E é por isso que Deus nos relembra sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida e da morte. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Quem remove pedras acabará sendo machucado por uma delas, e o que racha lenha corre grande perigo. Presta atenção com quem você está se misturando, quais conversas você está ouvindo, o que você está assistindo, que livros você está lendo, com o que você está alimentando a tua alma. Então o Senhor fala que se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Então, se você agir mal, mesmo depois destes conselhos e instrução do Senhor, o Senhor vai continuar te amando. E quando você se arrepender, pedir perdão, Ele vai te perdoar e vai te ajudar. Só que vai ser muito mais desafiador. Você vai se enfiar em dores e sofrimentos que você não sabe quando vai resolver, por quanto tempo vai durar e, infelizmente, uma boa parte dela você vai ter que dar conta sozinho. Você vai ter que dar conta sozinha. E outras partes o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar com força. O Senhor vai te ajudar com abraço. Mas as coisas que você plantar das suas más escolhas, você vai colher o fruto das suas decisões. Não adianta saberes encantar cobras se permitires que uma delas te morda. Não brinca com fogo. Lembra que toda vez que a Bíblia fala de cobras, a cobra na Bíblia é sempre a representação de Satanás. Não brinca com fogo, não se mistura com quem não deve. Cuidado com o que você ouve, para onde você olha e direciona o teu coração. Em Mateus nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando que os olhos é a candeia da alma.
Se você olha com um olhar mau, ou se você deixa os seus olhos absorverem o mal, você vai contaminar a tua alma. Deus vai continuar te amando. Quando você se voltar a Ele de novo, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força, vai te carregar no colo. Mas os frutos das suas decisões, eles não serão amputados de você. Assim como todas as nossas boas escolhas geram frutos, geram bons resultados, os frutos das nossas más decisões também vêm para nós. E geram peso, e geram doenças físicas, doenças espirituais, doenças emocionais que não precisavam estar aí. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. As palavras na boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. Ou seja, quem fala demais está errando. Quem fala demais ou quem fala o que não deve, ele vai ser devorado pelas suas palavras. Em Provérbios nós vamos encontrar, eu não recordo agora o capítulo, que o Senhor nos ensina que a nossa boca profetiza a nossa vida. Se você falar com insensatez, se você fofocar, se você falar mal, se você usar para fazer briga, para fazer discórdia, para gerar contenda, para jogar maldição, para colocar defeito, para xingar, o Senhor está se afastando de você. O Espírito Santo de Deus diz nos livros dos evangelhos que toda vez que a gente se levanta com a nossa língua, e quando fala língua é porque só dá para a gente ter voz e falar se houver língua. Pessoas que não têm língua, existem pessoas que é deficientes de língua, que não têm língua, não falam. Mesmo que tenha som na garganta, é só não fala. Então é por isso que a Bíblia fala língua. Quando a Bíblia fala de língua, é o que está saindo da nossa boca. E o Espírito Santo de Deus fala, inclusive e especialmente algumas passagens específicas em Tessalonicenses e em Filipenses, que são 2 livros escritos pelo apóstolo Paulo, por inspiração e revelação do Espírito Santo de Deus a ele. Que todas as vezes que a gente usa a nossa língua para coisas diferentes que não louvam a Deus e que não acrescentam na vida de ninguém, o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Então, no início, as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura maligna. Olha a confirmação aqui. Quando você age com insensatez, quando você começa a falar, é só tolice. Só que como o Espírito Santo de Deus se afasta de você, são outros espíritos que se aproximam. Então, ela se torna maligna, porque a maldade dos espíritos passa a tocar a sua vida e usar a sua boca para falar aquilo que não deveria estar dizendo. O insensato multiplica as palavras, ou seja, fala muito, fala demais, fala o que não deve. No entanto, ninguém imagina o que está por vir. Por vir é o futuro. Quem poderá prevenir a outros sobre o que ainda virá mais tarde? Só o Espírito Santo de Deus. O trabalho do tolo o deixa tão fatigado que ele nem consegue achar o caminho de casa. O trabalho do tolo é o quê? Se envolver com pessoas tolas, ter amizades tolas, fazer relacionamentos tolos, ter encontros com parentes, encontros tolos, encontros com amigos, encontros com pessoas de sangue, do seu próprio sangue, que não são do seu sangue, encontros tolos. O que são encontros tolos? Aqueles em que as pessoas estão agindo como tolos e você se mistura e age igual. Porque vai ter momentos que nós vamos ter que ficar no meio. Quando é parente, não dá. A gente vai ter que visitar. Se é pai e mãe e é tolo, a Bíblia obriga, o Senhor coloca em nós a responsabilidade de honra. Então a gente vai ter que visitar. Se é esposo ou esposa, se é filho ou filha, a gente não vai poder abandonar. Mas a gente não pode compactuar com eles. Compactuar é falar junto, é dar troquinha de olhares. Às vezes a gente não fala, mas a gente dá uma risadinha. A gente age igual, às vezes, não com a boca. Mas o Espírito Santo de Deus está sondando e está vendo tudo. E ele está prevenindo. Você não sabe que futuro pode vir contra você. Mas eu vejo o futuro. Eu estou aqui e eu estou lá também. Porque eu, Espírito Santo de Deus, sou atemporal. Então eu vejo tudo. Eu sei tudo. Presta atenção. Toma cuidado com os teus juízos.
sobre as pessoas, porque eu farei juízo de você sobre a tua vida. Glória a Deus. E é por isso que você fica cansado. O trabalho do tolo o deixa tão fatigado, o trabalho do tolo, que ele nem consegue achar o caminho de casa. Quando a gente age, acho que todo mundo, eu, olhando para o meu passado, muitas e muitas vezes durante anos agi como tola. A gente não produz o que deveria, não traz os resultados de prosperidade que deveria, mesmo com o Senhor tendo nos dado tantos dons naturais para trazer uma vida confortável, dinheiro, crescimento profissional, pessoal, emocional, espiritual, porque a gente se mistura em coisas que o Senhor não quer. Então o Espírito Santo de Deus se afasta de nós, a gente perde até a direção, o foco da nossa vida, o foco do nosso caminho, o foco do nosso crescimento, o foco da nossa caminhada, o foco do nosso destino. Porque Deus não compartilha ideias, Ele compartilha destinos. Ele está nos preparando destinos. Algumas paradas que são pequenos destinos, como estações do trem, para essa vida, e um destino final, um destino mais elevado, no seu reino de glória. Ó terra, ai de ti, quando o teu governante é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã, ou seja, comem muito, e a Bíblia está falando aqui de comer em todos os sentidos que você pensa na palavra comer, inclusive de comer e beber. Beber bebidas alcoólicas, comer demais, porque a Bíblia fala, a gula é um pecado, presta atenção nisso. Banquetes também que se fala é você buscar logo cedo fazer o que você quer, fazer o que a sua vida deseja, dar as suas primeiras horas quando você acorda, os seus primeiros momentos, fazendo o que faz bem para você. O que a sua carne te pede, o que satisfaz a sua carne, não o que satisfaz a tua alma e eleva o teu espírito. Porque o teu espírito só pode ser elevado, e ele está ardente por isso, ser elevado, e ele precisa ser elevado através das escolhas que você faz na tua alma. Glória a Deus. De novo, então, o Senhor nos alerta mediante isso, para nós fazermos as melhores escolhas de quem são os nossos governantes. E o Senhor coloca muitas vezes no meu coração, neste momento, alguém aqui, o Senhor quer te deixar claro. Tem gente aqui que o Senhor quer que você preste atenção e não entre nessa empresa que você tem vontade, que você está pensando em entrar, porque vai ser muito duro. Você como príncipe, você como princesa, vai ser tratado como servo e o Senhor não quer. Alguns o Senhor quer te fazer empresário, empresária, e outros o Senhor quer que, ainda que você seja funcionária registrado numa empresa de outro, que ele vai te olhar com um olhar de graça, que o Senhor vai colocar nele para te olhar com um olhar de graça, que ele vai ver em você um espírito excelente e vai te colocar em posições dentro daquela empresa que você nunca imaginou, nunca sonhou. E outros aqui o Senhor coloca muito claro no meu coração, homem e mulher, que você quer fazer parte de algo, você se interessou por algo, mas o Senhor não quer que você seja servo, e você tá olhando e pensando, não, eu só vou prestar serviço, eu vou ser dono de mim, eu vou ser dona de mim. Não, você tá achando, mas você vai ser servo, porque o lugar não é seu, o espaço não é seu, e eu não sou o rei ali. Então presta atenção, presta muita atenção. Eu não quero você como servo, eu não quero você como serva. Eu quero te fazer patrão, patroa, empresário, empresária, empreendedor. Eu quero que você gere emprego, que você gere alegria, que você gere benção, que você gere prosperidade, que você gere crescimento, não outro, você. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha a confirmação aqui, ó terra. Feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres e se os teus líderes comem com equilíbrio. Ou seja, são pessoas conectadas com Deus. E no devido tempo, a fim de recuperar as forças e não para embriagar-se. Ou seja,
Eles buscam o que eles precisam no momento que necessitam, sempre com equilíbrio. Eles mantêm a temperança, assim como a espada da verdade empírica que é o Senhor Jesus, sempre reto, sem oscilação, na mesma linha, no mesmo caminho. Percebe que quando a gente olha para essa linha, para esse caminho, gera paz, traz paz, tem paz, equilíbrio, tem paz. Glória a Deus. Equilíbrio, inclusive, é o mesmo que domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 3, lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. Presta atenção, servo que Deus te colocou como príncipe. Afasta qualquer emoção e sentimento carnal que te traz a menos, que te faz pequeno, que te coloca em confusão, que te faz servo, que te faz serva. Presta atenção, não é essa história que Deus escreveu para você. O banquete traz diversão. Talvez estão te oferecendo muita coisa, com muitas flores, tudo muito lindo, muito lindo. E o vinho alegra a vivência. Mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. E o dinheiro do justo, ele vem debaixo de trabalho, ele vem debaixo de lágrimas, ele vem debaixo de muito esforço, ele vem debaixo de verdades, ele vem debaixo de caminhos de equilíbrio e retidão que trazem paz. Todos os caminhos do justo, diz Provérbio, o levam para o mesmo resultado, paz. O justo tem paz em todos os teus caminhos. Glória ao santo nome do Senhor. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Todas as autoridades constituídas sobre a nossa vida, os ministros da ONU, independente do título, todas as pessoas que têm autoridade são formas de ministros. Os ministros das igrejas e os ministros das nações, que são os políticos, independente do título, são reis. Na nossa vida humana, eles são reis. Além dessas autoridades, existe a autoridade do marido sobre a casa, sobre os filhos, sobre a esposa, que é diferente do que muitos homens entenderam como submissão a ponto de maltratar, de estuprar, de bater, de deixar passar fome, de não dar carinho, de não dar amor, que não é sexo. Carinho e amor são coisas diferentes. As suas mulheres. Esse não é o assunto principal que o Senhor quer trazer para nós hoje. Mas o Senhor está lembrando, homens e mulheres que estão vendo e que verão essa live, sobre abuso de poder. E o Senhor vai falar de novo aqui com todos nós, os que estão na posição de servos, submissos, como a esposa está do marido, mas a submissão que Deus pede não é ao marido. Quando Deus fala da submissão, é a submissão a Deus para um marido que anda conforme os conselhos de Deus e por isso ama, honra e trata bem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a vida por ela. É assim que está dizendo que o marido deve amar e tratar a sua esposa. Qualquer coisa diferente disso está fora da palavra de Deus e é rebeldia. E a Bíblia nos ensina que todo tipo de rebeldia, ou seja, tudo que é feito fora do querer de Deus é satânico. Presta muita atenção nisso. E guarda o teu coração para Deus e se arrepende dos teus maus caminhos, das suas más decisões e das suas más atitudes. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico. Presta atenção nisso. E até mesmo para a mulher, se você é mulher, o seu marido, nessa situação aqui, ele é uma figura de autoridade e a autoridade deve ser honrada. E ele é o rei da sua vida terrena. Não é o único, tem os governantes também. Mas acima dele há Deus. E esse Deus está falando com você porque ele vê tudo. Ele vê. Então, não amaldiçoeis o seu marido, mesmo que ele seja uma autoridade perversa sobre a sua vida. Mesmo que ele te faça o mal. Guarda o teu coração.
Guarda o teu coração e busca a Deus, que Ele vai te orientar, Ele vai te instruir, Ele vai levantar você muito alto e Ele vai te dar escape de todo o mal que você tem recebido. E Ele também vai cobrar todo o mal que te fizeram, porque Ele é justo e Ele colocou as suas palavras, as suas decisões, as suas leis espirituais acima do seu próprio nome. Então, uma das coisas que Ele colocou é o quê? Tudo que você plantar, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quando fala o homem, é a humanidade. Quando a Bíblia fala o homem, está falando da humanidade. Não está falando só do gênero masculino e nem do gênero feminino. Está falando da humanidade. Por isso que a gente tem que pensar muito nos frutos que a gente está plantando, porque os nossos frutos bons vão dar boa colheita. Mas mesmo que eu plante boa colheita, se eu plantar uma má colheita, junto com a outra, eu também vou colher maus frutos. E tem gente que está fazendo só má colheita, má plantação. Então vai ter só má colheita, infelizmente. Tampouco em seu aposento insultes o rico. Muitas pessoas fazem julgamento, justiça, que elas acham que estão fazendo juízo com relação a pessoas ricas só porque são ricas. E o Senhor está nos repreendendo com relação a isso. Mas o Senhor também vai mais além. Tem pessoas que têm dons que você não tem. E o seu coração se corrompe quando você vê elas sendo quem são e fazendo o que são. Na vida espiritual, na vida emocional e na vida física. Inclusive, o Senhor coloca no meu coração para enfatizar nas igrejas. Tem pessoas que você quer ser o que ela é dentro da igreja. Tem pessoas que você quer ter os dons espirituais que ela tem para servir a Deus fora da igreja. E por conta disso, você deixa o seu coração corromper. E entra contaminação e inveja, que não é do querer de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai se afastando de você. E você vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraca. Presta atenção, essa pessoa, ela é rica no que ela é, porque em algum momento da vida, na verdade em vários, ela sofreu dores e ela buscou coisas elevadas que você não estava buscando, sofreu dores que você não sofreu. E teve coisas que ela sofreu, que você sofreu, mas ela sofreu com submissão, guardando o coração para Deus. E você blasfemou, e você reclamou, e você se rebelou. E por isso o Espírito Santo de Deus se afastou de você. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, como está falando agora, é uma conversa de amor. Toda vez que o Senhor tem encontros conosco, é uma declaração de amor. Resumidamente é dizendo, eu te amo e por isso eu estou te ensinando, te alertando, te corrigindo mais uma vez. Porque eu quero muito te abraçar, eu quero muito te abençoar, eu quero muito te encontrar. Glória ao santo nome do Senhor. Porquanto uma ave do céu poderá levar, presta atenção, eu vou reler esse verso desde o início. É o último verso e é determinante para esse encontro que o Senhor nos preparou. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico. Porque em seu aposento, o que está falando? O que quer dizer seu aposento? É no secreto, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Até mesmo na casa em que você trabalha e assim por diante, na empresa em que você está. No secreto, muitas vezes você está falando de alguém, você está fazendo mal para alguém. Às vezes falando para outras pessoas, às vezes só na sua mente, corrompendo o seu coração. E muitas vezes é alguém da onde vem o seu sustento, da onde vem benção para a sua vida. Pode não ser muito no momento e Deus deseja te colocar em lugares maiores e elevados, por isso que Ele está te ensinando e te repreendendo, te dando essa oportunidade. Mas se é algo que traz, por mínimo que seja, algum resultado, alguma benção, alguma solução, comida, arroz com feijão no seu prato, você não deve jamais falar mal, porque isso faz com que o Espírito Santo de Deus se afaste de você. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em pensamento, tampouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar. E seres alados, o que são seres alados? Seres alados são seres celestiais. Os anjos são seres celestiais. Os demônios
não são seres divinos. Presta atenção nisso. Mas eles são seres espirituais, assim como os anjos. Então, neste momento, seres alados, sejam anjos ou demônios, poderão se encarregar de divulgar aos 4 ventos, ou seja, a toda a terra, ao todo mundo espiritual e até a várias pessoas do mundo natural, tudo o que você disseste. O Senhor está nos alertando. De novo, o Senhor coloca claramente no meu coração. Tem algumas pessoas aqui que o Senhor está dando muitas alertas. Cuidado, cuidado, cuidado com os seus caminhos, cuidado com as influências, cuidado com o que você anda, cuidado com o teu olhar, cuidado com o que você assiste, com o que você lê, com o que você ouve, porque pode estar contaminando o seu coração. Se contaminar o seu coração, vai contaminar a tua vida. E os frutos que você vai ter na sua colheita não serão bons, porque você vai estar fazendo uma má plantação. E alguns estão fazendo, já estão fazendo. Por isso que o Senhor está vindo para te levantar. Desperta, acorda, presta atenção. Você é príncipe, mas está agindo como servo. Presta atenção, você é príncipe, mas está se contaminando com os servos. Presta atenção, você é princesa, mas você está se misturando com os porcos, se colocando no lodo, na sujeira. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, porque seres alados vão espalhar para o mundo natural e para o mundo sobrenatural que você está fazendo. E eu não vou poder te defender. Eu é Deus. Eu não vou poder te defender, porque Deus colocou leis espirituais que regem essa vida. E essas leis espirituais definiram que tudo aquilo, toda vez que uma lei for descumprida, Satanás e os seus demônios, nós vamos encontrar isso em várias passagens no Novo Testamento, eles têm direito e domínio sobre as nossas vidas, todas as vezes que a gente transgride qualquer lei espiritual de Deus. E a primeira delas é a lei da honra. De novo o Senhor falou conosco de honra, confirmando esses 3 dias antes de ontem, a live de antes de ontem, que como eu disse já está disponível no YouTube, a live de ontem na Escola de Mulheres e essa live de agora. O Senhor está fechando este alerta, lembrando, a primeira lei espiritual que vai reger e vai te dar força e que vai liberar exaltação, levante, respostas, esclarecimentos para todas as áreas da sua vida, precisa ser cumprida, e é a lei da honra. Quando você fala mal, você não está honrando. Quando você fala por trás, quando você age com traição, traiçoeiramente, quando você age com inveja, quando você age com desdém, quando você troca falsos olhares, tudo isso te afasta, não é caminho de honra. Não compactua com o Espírito Santo de Deus. E ele se ausenta. Quando ele se ausenta de você, são os demônios que se aproximam. Presta muita atenção nisso, porque isso é uma declaração de amor. E isso é vida divina para a tua vida humana. Deus abençoe muito a todos vocês. Deus abençoe por terem estado aqui, por todo esse momento, pela oportunidade. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu não estou achando o botão de encerrar, não sei, mas mudou algo aqui no Instagram. Vou encontrar.